Em Lucas 16, nós temos a parábola do administrador infiel. Continuando com as parábolas. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tenho chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esta é uma parábola assim que muitas pessoas confundem o entendimento dessa parábola. O que eu compreendo desta parábola que Jesus está falando, a primeira coisa que ele explica é que todo o dinheiro que nós ganhamos nesta terra, ele é considerado injusto, iníquo. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então, nenhum dinheiro que chega em nossas mãos, ele chega totalmente justo. Ele sempre tem injustiça, ele é sempre gerado de alguma injustiça. E isso nós temos que entender enquanto estivermos nesta terra. Tudo que nós ganhamos, mesmo considerando humanamente, de maneira honesta, trabalhando, que é o correto, mas o dinheiro, ele é injusto, ele veio de alguma coisa injusta, mesmo que nós não saibamos. Isso a gente tem que entender, porque ele fala que, aqui no versículo 9, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, toda riqueza é de origem iníqua, mesmo sendo conquistada com trabalho, com esforço. Por quê? Porque nós estamos num mundo de injustiça e nós somos pecadores, transgressores da lei. E o que ele frisa aqui é a misericórdia para com o próximo. O administrador estava errado, ele era infiel com seu patrão, mas antes dele sair, ele teve misericórdia das pessoas que eram subordinadas a ele. Bem diferente, daquele outro que é contado naquela outra parábola, em que foi perdoado pelo seu patrão e não perdoou os seus conservos. É bem interessante a misericórdia com que nós devemos olhar para com as pessoas que dependem de nós. Aqui ele fala também, provando mais uma vez, do perigo das riquezas, da riqueza que é sempre injusta. É muito difícil uma riqueza totalmente justa aqui nesta terra. Por quê? Porque todos nós somos pecadores.
Então ele fala no versículo 13: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E no versículo 14, ele continua aqui explicando. E vai falar aqui que os fariseus que eram avarentos, que amavam muito dinheiro, né, ouviam tudo isto. Eles amavam muito dinheiro e eles eram religiosos. Eram pessoas dedicadas à religião, mas amavam muito dinheiro. Então ouviam tudo isso e o ridiculizar e tornavam aquele ridículo. Tá difícil de pronunciar essa palavra. Ridiculizavam. Ou seja, diziam que Jesus estava falando algo ridículo. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Então, nem sempre o que é elevado, o que é enaltecido entre os homens, é também enaltecido diante de Deus. Aqui ele fala para os fariseus, que eram religiosos, que eram apegados, muito apegados ao dinheiro. Então, que Deus possa nos ajudar a compreender bem o propósito de Deus para as nossas vidas. A misericórdia para com o próximo deve estar em primeiro lugar do que o amor ao dinheiro. E que Deus nos ajude a compreender sempre a sua palavra, sempre o que Jesus realmente quer nos ensinar. Amém.